Agora eu vou começar a mostrar um conceito fundamental para que você não seja pego de surpresa em JavaScript na hora de manipular objetos e tipos primitivos no seu código. Esse é um assunto que por vezes causa uma certa confusão para quem usa JavaScript no dia a dia, porque é uma característica da linguagem que pode fazer o seu código se comportar de uma maneira totalmente diferente da que você espera. Só que para começar a entrar nisso, eu preciso recapitular algumas coisas com vocês, tá? O que é essa treta? Vamos lá. Recapitulando, todo valor em JavaScript ou é um valor primitivo ou é objeto. Todo. Em outras palavras, todo valor no seu código ou é um tipo primitivo ou é um objeto, tá? Eu quero começar te mostrando um exemplo de problema que você pode ter se não entender as diferenças entre esses dois tipos de valores. Que é o seguinte, olha esse código aqui. Essa é uma dúvida que veio na comunidade da semana do JavaScript anterior. E esse é o código. O que está acontecendo aqui? Na linha 7, esse array de mesas à direita do sinal de atribuição foi inserido no index 3 do array trimestres. Isso é, o quarto e último item do array trimestres agora é esse array, outubro, novembro e dezembro, com o último semestre do ano. Qual que era a dúvida aqui? Seguinte, observa que o O do outubro, esse primeiro O aqui, está com O minúsculo. Como que abaixo da linha 7 eu troco o O do outubro? E método replace nesse momento não vale, tá? Para quem sabe o que é método replace. Mais à frente eu mostro o método replace. Mas como que eu troco o O do outubro? Este O aqui. Uma forma de eu tentar fazer isso é usar a sintaxe de colchetes, né? Então posso fazer trimestres colchetes 3, que vai resultar neste array que foi inserido. E já que essa expressão retorna um array, eu posso encadear colchete 0 para obter o item que eu quero modificar. Então, se eu inserir console.log, por enquanto eu vou só comentar isso. Tá aqui, o item outubro, certo? E aí, se eu inserir 0 no final dessa expressão, eu acesso o caractere que está no index 0 da string, que é o caractere que eu quero substituir, que é o O minúsculo, tá? Então o que eu posso tentar fazer aqui? Eu posso remover essa expressão do console.log e dizer que o caractere que está nesse index deve ser trocado pelo quê? O maiúsculo. Então beleza. Vamos visualizar o array para checar se funcionou como eu esperava, ou seja, se o O maiúsculo foi inserido aqui. Olha só, eu vou descomentar esse array e vou inserir colchetes 3 aqui. Né? E se eu investigar o array, eu vejo que continua minúsculo. O O continua minúsculo. Isso é um problema, não é? Na verdade, não. Na verdade, não é um problema. É só uma característica da linguagem. Como assim só uma característica? Seguinte, eu vou abrir o Scholar Draw para deixar isso mais visual para você. Aqui eu vou desenhar, eu vou fazer aqui primitivo, que a gente vai revisar essa parada agora, precisa revisar para que você entenda bem isso aqui. Primitivo, deixar isso aqui um azulzinho mais claro, ou um verde, vou fazer um verde. Em JavaScript a gente tem os tipos classificados como tipos primitivos, né? Então aqui eu tenho um quadrado. Quais são os tipos primitivos? Esse verde aí tá bom para vocês enxergarem? Vou colocar um pouquinho mais escurinho aqui. Quais são os tipos primitivos? Vamos lá. String, number,
que mais? No undefined boolean. Deixa eu colocar isso aqui. Big int e symbol. Esses são os tipos primitivos em JavaScript hoje na linguagem, tá? Pode ser que amanhã sejam adicionados mais, mas faz um tempinho já que os tipos primitivos são esses. Symbol e begin não são tão importantes para quem está no início, então eu vou deixar eles mais apagadinhos. E aí, os tipos primitivos têm uma característica muito importante em JavaScript. Muito importante. Que é a seguinte. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma seta aqui. Tipos primitivos têm uma característica muito importante, que é todo tipo primitivo ele é imutável. Tipo primitivo é imutável. Ou seja, o que significa ser imutável? Imutável é uma coisa que nunca muda. Isso significa que quando você tem no seu código um valor primitivo ou um tipo primitivo, seja ele string, no, number, undefined, boolean, symbol ou begin, você não consegue modificar esse valor. É por isso que este caractere da string não foi modificado. String é um tipo primitivo em JavaScript. E aí, o que acontece? Olha só, eu vou fazer aqui embaixo para você sacar. Eu vou ter uma const x que armazena ABC. Aí aqui embaixo eu vou inserir x colchete 0, que eu estou acessando o primeiro caractere dessa string, e vou inserir A. Se eu olhar aqui, vou olhar no console, continua armazenando A. Ah, Roger, mas não é porque está atribuída a uma const? Não. Porque eu não estou tentando atribuir o valor da const. Eu estou tentando mudar um tipo primitivo. Estou tentando mudar esse caractere do que? De um tipo primitivo, que é essa string. E tipo primitivo é imutável. Esse é o problema aqui. Se o problema fosse tentativa de reatribuição de const, um erro dizendo que eu estou tentando fazer reatribuição em const seria lançado. Ou seja, isso aqui poderia ser let também. Aqui, let, mesmo resultado. Então, o problema aqui não é ser const ou let. O problema é que eu estou tentando fazer mutação em um tipo primitivo. E em JavaScript, tipo primitivo é imutável. Nunca muda. Isso significa que essa string aqui no meu código nunca vai mudar. Ela vai ficar desse jeitinho aqui, até o fim da execução do meu programa. Agora, uma coisa é eu tentar fazer mutação em um tipo primitivo. Outra coisa é fazer mutação na variável em si. Toma cuidado para não confundir o valor primitivo em si com a variável que está armazenando ele. Ó, cadê o Epic Pen? Também conhecido como caneta épica. Ainda bem que não é caneta azul, né? Já pensou se fosse caneta azul? Vocês conhecem caneta azul? Espero que não. Estão perdendo nada. Mas olha só. Aqui eu estou tentando fazer uma mutação no caractere, o que? 0, que está aqui. Certo? Então eu estou tentando fazer uma mutação no valor em si. No valor primitivo, na string, no tipo primitivo. Tá? Agora, se eu atribuir a let em si,
zero problemas aqui. Então toma cuidado para não confundir o valor primitivo em si com a variável que está armazenando ele. Quando eu reatribuo o valor da let, eu não estou tentando mais mudar o tipo primitivo, que é essa string. Eu estou fazendo uma reatribuição. Então a mudança está na let e não no tipo primitivo. Essa string aqui não foi tocada. Ela só foi descartada da memória porque agora eu atribuí outro valor aqui embaixo para a let. Tá bom? Então, qual que é a solução para esse problema de não conseguir reatribuir o O aqui dessa string outubro? Existem algumas formas mais dinâmicas de fazer, mas a mais simples, restringindo para o que a gente viu de funcionalidades da linguagem até aqui, é, por exemplo, ao invés de tentar fazer mutação na string em si, eu vou modificar o array. Modificar o array. E aí, vamos lá, eu vou pôr só o O maiúsculo primeiro, só para você visualizar, tá ali. Porque eu substituí um item do array e não mais estou tentando manipular o valor do array em si, a string em si. Tá? Então essa string aqui foi descartada da memória porque eu estou colocando no lugar dela um outro item. Então a troca aqui nesse caso não está mais aqui no valor, está no item do array. Eu estou substituindo um item desse array por outro, que é esse caso aqui. Então isso aqui fez o item que está no index 0 do array ser substituído por O maiúsculo. Então eu posso inserir o nome do mês com O maiúsculo e está lá. Tem uma outra coisa que eu quero mostrar. Deixa eu limpar esse código aqui. Tem uma outra coisa que eu quero mostrar para provar que uma string em JavaScript é imutável. Existe na linguagem alguns métodos que você pode usar em string. Um desses métodos é o replace. Vou comentar. Replace. Tradução de replace é substituir. Tá? O que o replace faz? O replace substitui uma string. Por exemplo, eu tenho uma const mensagem recebe: oi, seu pai tem cavalo? Cavalo. E aqui, se eu inserir mensagem, isso aqui já retornou essa string. Para eu visualizar esse retorno, eu vou inserir console.log, mensagem está aqui. Eu quero substituir nessa string a palavra cavalo por boi. Se acima do console.log eu inserir mensagem.replace, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer cavalo e boi. O método replace recebe como primeiro argumento o valor que eu quero substituir e recebe como segundo argumento o valor que eu quero inserir na string. Tá? Se eu salvar, mesmo resultado é exibido. Não substituiu a palavra cavalo pela palavra boi. Por quê? Porque replace não modifica a string original. Nenhum método modifica. Por quê? Porque string é um valor primitivo. Valores primitivos são imutáveis. Qual que é a string original? Essa aqui. A string em que a invocação do replace foi executada. Por que o replace não modifica a string original? Porque é um tipo primitivo. Não tem como mudar. Ponto. Não tem como. Isso significa que o replace é inútil, então? Não. Porque o replace retorna uma nova string já com a substituição que eu especifiquei nele. Isso é, essa expressão retornou uma nova string.
Então eu vou fazer, por exemplo, uma const nova mensagem que recebe o retorno do replace, e se eu inserir nova mensagem no console, tá aqui: oi, seu pai tem boi. E se eu visualizar mensagem, tá a mensagem intacta aqui. Por quê? Porque isso aqui retornou uma nova string já com a modificação que eu quero, e não alterou a string original. Então o que é importante entender? Em JavaScript, um tipo primitivo nunca muda, é imutável. Essa é uma das duas características fundamentais de um tipo primitivo em JavaScript que você precisa entender para ter uma base sólida na linguagem, que é o objetivo para você chegar, que eu estou fazendo esse aquecimento para você chegar na semana do JavaScript mais preparado. Então, uma das duas características fundamentais de um tipo primitivo em JavaScript que você precisa entender para chegar na fluência em JavaScript é que um tipo primitivo é imutável. Mais à frente eu vou falar sobre a segunda característica. Só faz sentido falar da segunda característica depois que eu mostrar uma característica do tipo objeto. Fechou? Eu disse que todo valor em JavaScript ou é um tipo primitivo ou é objeto. E tem um problema que eu mostrei em episódios passados, mas que a gente vai reforçar ele agora para que isso fique mais presente para você. Qual que é o problema? Olha esse código: const obj recebe um objeto, recebe uma prop1, e aqui embaixo eu vou fazer obj.prop2 recebe 2. O que está acontecendo aqui? Na linha 3, o número 2 está sendo atribuído para uma propriedade prop2 do objeto obj. E aí, se eu testar no console o obj.prop2, tá aqui o 2. Isso significa que o objeto agora tem uma nova propriedade prop2 que está armazenando 2, como eu especifiquei aqui em cima. Qual que é a dúvida aqui? Se o objeto está armazenado em uma const, por que eu consegui modificar esse objeto? Ele não está armazenado numa const? Eu consegui modificar esse objeto por causa de uma característica da linguagem. E para deixar isso mais visual para você, eu vou para o Scholar Draw novamente. E é o seguinte: eu vou colocar aqui um outro quadrado. Que vai ser o seguinte. Deixa só eu fazer as paradas aqui. Horizontal. Tirar isso daqui por enquanto. Vou pintar. Vou chamar essa caixinha de objeto. Só que essa aqui vai ter a cor. Vou colocar esse rosa aqui. Beleza? Então, agora a gente tem uma caixinha com um tipo primitivo e objeto. O que é tipo objeto, né, em JavaScript? Tipo objeto é uma classificação, é uma categoria de certos valores na linguagem. Quais valores? Todos que não são primitivos. Todo valor que não está aqui nessa caixinha, ou seja, todo valor em JavaScript que não é string, não é null, não é number, não é undefined, não é boolean, não é symbol e não é begint, é objeto em JavaScript. Tá? E aqui eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o próprio objeto que você declara lá com abre e fecha chaves, ele é classificado como tipo objeto em JavaScript. Array é classificado como objeto em JavaScript. Vou colocar um outro aqui, função, por exemplo. Também é um tipo objeto em JavaScript. Tá? E aqui eu vou até diminuir a cor da função porque não é tão importante. Mais importante você entender nesse momento são esses aqui, array e
esse objeto literal, com chaves. E o que acontece? O objeto em JavaScript, ele tem uma característica muito importante, que é a seguinte: o objeto em JavaScript é mutável, com M maiúsculo, mutável. O que isso significa? Mutável é uma coisa que muda. Isso significa que quando você tem no seu código um valor do tipo objeto, seja ele um objeto, um array, qualquer valor do tipo objeto, e o que é valor do tipo objeto? É qualquer valor que não seja primitivo. Quando você tem no seu código um valor do tipo objeto, ele é mutável. Você consegue modificar esse valor. Objeto é mutável, array é mutável, função é mutável, não que você vai ficar fazendo mutação em função. Mas se você entender isso aqui, você começa a entender por que isso aqui aconteceu. Por que mesmo armazenado em uma const, eu consegui modificar esse objeto. Por quê? Objeto em JavaScript são mutáveis. Por isso que essa mutação no objeto aconteceu, mesmo o objeto estando armazenando em uma const. O objeto em JavaScript é mutável. É mutável. Isso só acontece com esse tipo de objeto que tem pares de chave e valor? Não. Olha o desenho. Eu coloquei um array aqui. Porque array é um valor do tipo objeto. Isso significa que se eu tiver uma const arr que recebe um array, vou colocar ABC aqui só para ficar diferente dessa vez, A, B, C. E aqui eu tenho arr3, recebe D. Se eu olhar aqui embaixo, como está esse array agora, o D está lá, o D inserido. Se eu colocar colchetes 3, está aqui o D. Eu fiz mutação em um array que está armazenado em uma const. Por que eu consegui fazer isso? Porque array pertence ao tipo objeto. E o objeto em JavaScript é mutável. Pode ser modificado ainda que esteja armazenado em uma const. Agora que você viu que em JavaScript um tipo do valor primitivo é imutável e um tipo do valor objeto é mutável, eu quero apresentar uma segunda característica importante de cada tipo. E essa característica faz parte de um conceito chamado passagem de valor. Não vai ser fácil para alguns, fica o aviso. Esse é um assunto denso que vai exigir muito da sua atenção e ainda assim alguns de vocês talvez vão ter que ver isso se repetir na frente de vocês várias e várias vezes para sacar de vez. É natural ter uma certa dificuldade em entender esse conceito, tá? Mas vamos lá. Vou fazer o máximo aqui para que você já entenda essa parada. O que significa passagem de valor? É muito simples. Olha só, aqui eu tenho uma const mensagem que recebe uma bela mensagem. E aqui eu tenho uma const obj, recebe um objeto vazio. O que é a passagem de valor aqui? Passei o valor, uma bela mensagem, para const mensagem. Passei um objeto para const obj. Nada de novo até aqui. Porém, existem alguns conceitos por trás dessas atribuições. Porque em JavaScript existem duas formas de você passar valores. Primeira forma de passar um valor é passar esse valor por valor. E eu sei que não ficou claro agora, mas continua que vai ficar. Quando você passa por valor, você passa por cópia. Segura, vai ficar claro. Todo valor em JavaScript primitivo é passado por valor. Então aqui eu passei um valor para mensagem. Vou até atualizar o desenho no ScholarDraw. Inserir. Aqui, além de imutável, a segunda característica é que um objeto, que um tipo primitivo, ele é passado por valor.
Essa é a segunda característica importante de um tipo primitivo em JavaScript. Agora, o que isso quer dizer na prática? Seguinte, vamos ver esse exemplo. Const x recebe 7 e const y recebe 7 também. Eu vou inserir console.log e vou comparar x é igual a y. Se eu salvar, true é retornado. Nesse exemplo está acontecendo uma comparação de valores. Quais valores? 7, que é um valor primitivo, 7, e 7, que é outro valor primitivo. Como o valor 7 é igual ao valor 7, true é retornado. Tá? Então essa comparação foi feita entre dois valores. Porém, olha o que acontece se x e y receberem um objeto com uma propriedade prop, que recebe 1, e uma propriedade prop2, que recebe 2. Tá? Vamos fazer assim. Quando eu comparo x e y agora, retorna false. False é retornado. Por que isso aconteceu? Os objetos, eles não são iguais? Eles não têm as mesmas propriedades? Não têm o mesmo shape? Olha só, isso aconteceu porque, ainda que esses objetos tenham as mesmas propriedades, ainda que esses objetos tenham o mesmo formato, o mesmo conteúdo, a mesma forma, lá na memória, eles são dois objetos diferentes. São dois objetos diferentes. Toda vez que você faz isso aqui, abre e fecha chaves, insere uma propriedade, toda vez que você faz isso, você está criando um objeto diferente. Toda vez que você abre e fecha chaves, você está criando um objeto diferente em memória. A cada novo objeto que você cria, um novo espaço na memória é ocupado. Isso significa o quê? Que aqui, olha só, eu tenho a memória. Vou fazer bem tosco aqui, tá? Só para você entender. Tenho a memória. Esses aqui são os slots da memória. E em um local da memória, o objeto x, que x está armazenando, foi alocado. Em outro local da memória, o objeto y foi alocado. Então, quando eu faço essa comparação, eu estou comparando se esses dois objetos estão no mesmo lugar na memória. Isso é impossível. É impossível. Por quê? X, esse objeto x, foi armazenado nessa posição da memória, que a gente vai chamar de posição 1, e y foi armazenado nessa segunda posição na memória, posição 2. Né? Então aqui o que está sendo comparado, por exemplo, como você quiser interpretar, é se a posição do objeto x, que é 1, é igual à posição do objeto y, que é 2. E nunca vai ser. Porque toda vez que eu abro e fecho chaves, que é o que eu estou fazendo aqui, eu estou criando um novo objeto em memória. Cada novo objeto que você cria, um novo espaço na memória é ocupado. Quando você faz isso, você está alocando na memória em uma posição o objeto x, por exemplo, em outro lugar da memória o objeto y. Estão sacando a ideia? Só para ficar mais claro, olha só, eu vou mudar minha câmera e vou tentar não esquecer, tá? Me lembrem se eu esquecer, por favor. Deixa eu só ver se vocês estão sacando o que eu estou falando. Pedro Cardoso, boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo, tá? Eu mudei minha câmera, galera. Se eu começar a codar aqui e não mudar a câmera, vocês me avisem, por favor, que eu volto. Mas olha só, é por um bom motivo.
eu tenho esse par de tênis. Ele tem a cor preta, o número dele é 40. Eu tenho um amigo que tem um par de tênis do mesmo modelo, da mesma cor e do mesmo número. Mesmo assim, são pares de tênis diferentes. Eles têm a mesma característica, mesma cor, mesmo modelo, mesmo tamanho, mas não são o mesmo par. O mesmo vale para esses objetos. Eles são idênticos, têm as mesmas características, mas não são o mesmo objeto. Não são o mesmo objeto. Por isso, false foi retornado aqui na comparação. Beleza? Deixa eu tentar apagar isso aqui agora. Agora, presta atenção no que eu vou fazer. E se eu atribuir x para y? Se eu salvar, agora true é retornado. Por que true é retornado? Porque agora x e y estão armazenando exatamente o mesmo objeto em memória. O que eu quero dizer? Vamos lá para a memória tosca novamente, que isso aqui é importante. Olha só, eu tenho aqui os slots da memória. E agora, esse objeto aqui está aqui nessa posição na memória, nessa posição, e tanto x quanto y estão apontando para este mesmo objeto em memória, no exato mesmo local. Isso significa que, quando eu atribuo x para y, o que y recebeu não é uma cópia do objeto x. Não é uma cópia. Não é uma cópia. O que y está recebendo aqui é uma referência ao objeto x. Que é qual? Esse objeto aqui. Então, x e y estão armazenando para este exato mesmo objeto em memória. O que é uma referência? Referência é um pedaço de código que acessa outro pedaço de código. Y agora é um pedaço de código que acessa o objeto também. Então, agora x e y estão armazenando exatamente o mesmo objeto em memória. Voltando para o tênis, olha só. Voltando para o tênis. Eu tenho esse par de tênis e o meu amigo que calça o mesmo número que eu, dessa vez pediu para usar o meu tênis. Esse tênis aqui. Então agora, eu e o meu amigo estamos usando exatamente o mesmo par de tênis. É um par de tênis que eu e meu amigo usamos. É o mesmo par de tênis. E a mesma coisa está acontecendo aqui. Exata mesma coisa. X e Y estão armazenando o mesmo objeto. É por isso que essa comparação desta vez retorna true. Porque é o seguinte, por que é importante entender isso aqui? Se eu não souber que X e Y armazenam o mesmo objeto, eu vou achar que Y está armazenando uma cópia de X. E qual que é o problema disso? Eu vou vir aqui embaixo e dizer o seguinte, y.prop3 recebe 3. Maravilhoso. Agora, se eu exibir y no console, está aqui. Meu objeto y tem prop3. E está quietinho, e o objeto x está quietinho na dele, não está? Só que não. Se eu exibir aqui embaixo no console o objeto x, olha só, vou até colocar entre strings para você sacar melhor.
eu modifiquei acidentalmente o objeto X. A prop3 foi criada em X. Por que foi criada em X? Porque Y está armazenando exatamente o mesmo objeto que X. Isso significa que nessa linha eu manipulei o mesmo objeto que X está armazenando. Eu e meu amigo temos um único par de tênis, mas a gente acha que são dois pares de tênis diferentes. E não são. Nós dois estamos usando exatamente o mesmo par de tênis. Então, vamos atualizar o desenho aqui no ScholarDraw. Olha só, além de objeto em JavaScript ser mutável, objeto não é copiado, ele só é referenciado. É exatamente o mesmo objeto. Ou então objetos são passados por referência. Beleza? E esse exemplo de passagem de valores em constantes é só um exemplo. Quando um parâmetro recebe um objeto, por exemplo, um parâmetro não recebe uma cópia do objeto. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho esse código aqui e eu vou ter um const x que recebe um parâmetro param, vou chamar de param, e aqui eu vou invocar x e inserir o que? Objetos. Tá? E aqui eu vou dar um console.log só para a gente visualizar. No console, param. Tá aqui. Então, param recebeu o que? Esse array de objetos que eu passei aqui como argumento. O que é a parada aqui? Agora, tanto este parâmetro param quanto const objetos que eu estou passando aqui armazenam o mesmo array. Lembra que parâmetro em uma função é uma variável local da função? Parâmetro é uma variável especial. Por que especial? Porque ela só funciona aqui dentro da função. Param é uma variável, é um parâmetro que recebeu objetos, mas ele recebeu uma referência de objetos. Ele não recebeu uma cópia de objetos. Isso significa que se eu fizer aqui dentro da função param é igual a objetos, true é retornado. Por quê? Param e objetos estão apontando para este exato mesmo array na memória. Isso aqui não é uma cópia do array. Isso aqui é uma referência do array original. Beleza? Isso significa que dentro da função, se eu modificar o objeto, eu vou estar modificando o objeto original. E eu não posso modificar o objeto aqui dentro achando que estou modificando uma cópia. Se eu fizer param.g recebe 7, olha só. Aqui eu tenho objetos. Como que eu vou mostrar isso? Tá. Eu vou passar o objetos 2, por exemplo. E aqui embaixo, se eu fizer objetos colchetes 2, tá aqui o G. Tá? Então aqui dentro da função eu modifiquei uma propriedade desse objeto aqui. Desculpa, desse objeto aqui embaixo. Tá? E aqui lembrando que a gente está falando do tipo objeto. Estamos falando do tipo objeto. E array também é um valor do tipo objeto, não é? Como a gente viu aqui. Array é classificado como objeto em JavaScript. Então é importante você entender aqui, muito importante, que param não está armazenando uma cópia do array, mas sim o próprio array, ou o objeto, nesse caso que eu estou passando aqui, tá? Tanto faz. Se o que o param receber for do tipo objeto, isso é, for um array ou for um objeto literal dessa forma, ele não vai armazenar uma cópia. Isso aqui eu não estou passando uma cópia, eu estou passando a própria referência do objeto. Então, tanto param quanto isso aqui, no caso do último objeto, né, dessa sintaxe, estão armazenando o mesmo objeto em memória. Beleza? Será que ficou claro para vocês? Séries Duca, bom exemplo.
setDuc undefined igual undefined, mesma coisa, né? Undefined é um tipo primitivo, né? O setDuc undefined é um tipo primitivo. Isso significa que toda vez que eu comparar undefined com undefined, vai retornar true, porque está sendo comparado por valor. Estou comparando o valor. Agora aqui a história é diferente. Aqui o tipo é passado por referência. Isso significa que se eu comparo o x que está armazenando esse objeto e comparo o y que está armazenando um outro objeto com essas mesmas propriedades, vai resultar em false toda vez. Tá? A Juan Rezende, didática excelente, manda muito. Tamo junto, Juan. Valeu. Fechou, galera? Então, só um rápido recap aqui para a gente passar para a próxima coisa. Todo valor em JavaScript ou é um tipo primitivo ou é objeto. Se um valor do tipo objeto, seja um objeto ou array, que está armazenado em uma const, ele pode ser modificado normalmente, tá? Se isso aqui for armazenado em uma const, vai poder ser modificado normalmente. Porque o objeto é um tipo mutável em JavaScript. É uma coisa que muda. Ao contrário de tipos primitivos, que são imutáveis. Todo valor primitivo em JavaScript é passado por valor. E daqui a pouco eu vou mostrar um outro exemplo que isso vai ficar mais claro, tá? De como essa passagem de valor, ela passa por cópia, ao invés de objeto que passa por referência, tá? Mas é passado por valor. E isso significa que em uma comparação com tipos primitivos, se dois tipos têm o mesmo valor, seja eles, se eu estou comparando undefined com undefined, ou number com number, se tiverem número 7, true vai ser retornado. Tá? Já o mesmo não acontece com o valor do tipo objeto. Se você comparar um objeto com outro, sempre vai retornar false. Sempre. Porque são dois objetos diferentes em memória. E objetos são passados por referência. Isso significa que quando você passa um valor por parâmetro, por exemplo, o parâmetro, ao invés de receber uma cópia do objeto, está armazenando exatamente o mesmo objeto em memória. Ou seja, o parâmetro é só uma referência para o mesmo objeto em memória. Beleza?